Olá, estou aqui de volta. Essa semana eu decidi fazer dois vídeos para falar de música sinfônica, música clássica, e eu queria fazer uma forma assim temática de algum gênero sinfônico, né? E aí eu estava pensando no que fazer, né? E eu escolhi o tema sinfonia. Então eu vou falar de duas sinfonias, de dois compositores de estilos e épocas diferentes, e que eu acho, na minha opinião, que eu creio que são os dois compositores mais célebres, mais cultuados quando se fala em sinfonia. Esses dois compositores. E aí, para começar esse primeiro vídeo, eu não poderia começar de outra maneira falando do compositor que escreveu as sinfonias mais populares de todos os tempos e também é um dos compositores clássicos mais populares de todos os tempos e para muitos talvez até o maior, o mais popular compositor clássico de todos. Eu também penso assim, em termos de popularidade, eu creio que ele seja o mais popular de todos, que é claro, acho que já deu para perceber de quem eu estou falando, o alemão Ludwig van Beethoven. Eu creio que a popularidade dele é um pouco maior até do que de Mozart, né? E Bach, que são os outros dois, né? Que eu acho que aí é esse trio, né? Esse tripé, né? Da música clássica, né? Ocidental, são os três compositores mais populares de todos, que mostra, prova que tem um lado que não é legal também, né? Que mostra que a música clássica parece que o, as pessoas em geral, a maioria das pessoas prefere a música clássica mais tradicional, a música clássica do século XIX e do século XVIII. E nós, com certeza, se nós formos citar talvez os cinco maiores compositores, mais populares compositores, né? Não maiores, mas os mais populares de todos, com certeza não vai ter nenhum do século XX. E se fôssemos fazer também dos 10, se tiver algum do século XX, talvez um ou dois também. Isso não é também muito legal isso, porque a gente tem uma impressão que essa rejeição, né, pela música clássica moderna, e que o que não é positivo nisso é que a gente fica com uma impressão que a música clássica parou no tempo, né, que também não é uma coisa legal, né? Assim, em termos da preferência popular, né? A preferência mais ampla, né? Mas, deixando de lado essas polêmicas todas, eu quero falar. Ele escreveu
Beethoven escreveu, é claro, 9 sinfonias, né? E nem todas são perfeitas e maravilhosas. É bom a gente deixar claro isso. Existe, às vezes, um certo fanatismo, né, de pessoas que cultuam tanto a música clássica que certos compositores é como se tudo que ele fizesse fosse perfeito. Não existe. Todas as 9 sinfonias de Beethoven são perfeitas. Todas as 40 e poucas de Mozart são perfeitas. Todas as 10, né? 9 ou 10, né? De uma que está tá inacabada, né? Do Mahler são perfeitas. Todas as 4 de Brahms são perfeitas. E se bobear, até tem um pessoal que é capaz de falar que as mais de 100 que Haydn compôs, né, que é o compositor que compôs mais sinfonias, as mais de 100 também todas são obras-primas. Isso é um absurdo, né? É claro que podemos dizer sem nenhum assim, receio que a maioria dessas mais de 100 sinfonias que Joseph Haydn compôs não são obras-primas, né? É muita coisa, é muita quantidade. E aí vai mais para o lado da quantidade, como diz o ditado, né? Vai mais para a quantidade do que para a qualidade, né? É claro que entre elas tem as que são obras-primas, mas com certeza são a minoria. Assim como várias sinfonias de todos esses compositores que eu citei, tem as que são as obras-primas, são perfeitas, e tem as que nem tanto. E algumas que são até, podemos dizer, até duvidosas ou até meio um tanto fracas, né? Ou bem mais fracas do que outras, né? É assim. Isso acontece em tudo, em qualquer tipo de música, né? A música clássica também, ela não foge disso, né? E aí, dessas 9 que o Beethoven compôs, claro que eu conheço todas, né? Beethoven também, tá na lista dos meus 30 músicas favoritos. E a primeira e a segunda sinfonia dele, eu acho que são as mais fracas, as menos inspiradas, né? Das 9, as 2 primeiras. Porque ambas ainda estão presas ainda a uma influência do classicismo da música de Mozart e Haydn ali. Então ainda não aparece uma originalidade total da linguagem do Beethoven ainda nessas sinfonias. E aí começa a aparecer a partir da terceira. E o curioso é que a terceira deu um salto enorme. A terceira, na minha opinião, e de acho que várias pessoas, é uma das melhores sinfonias dele. Tá entre, se for colocar uma lista das 3 melhores sinfonias de Beethoven, eu acho que essa terceira seria incluída na maioria das listas. E realmente ela é de uma beleza monumental e ali já aparece a linguagem própria do Beethoven, a sua originalidade ali. E aí depois vem a quarta, que aí dá uma caída, né? Ela não tem nem de longe a exuberância da terceira. E aí vem uma sequência, né? De praticamente, com exceção talvez de apenas uma, aí é só obras-primas. Aí todas são, na minha opinião, perfeitas. Que começa com a quinta, né?
que dispensa apresentações, né? Junto com a nona é a mais famosa de todas as sinfonias de Beethoven. E aí vem a sexta pastoral, que é também sublime e tem aquela coisa mais bucólica, né? Que ele faz referências à natureza. E aí vem a sétima, que é uma das minhas favoritas dele. Eu incluiria a sétima entre as três melhores. E eu para mim, a sétima, eu acho ela melhor do que a quinta. Até. E é a que eu vou falar hoje. E aí vem a oitava, que é uma das mais curtas e também talvez a mais para cima, né? De todas as sinfonias do Beethoven, a mais divertida. Acho que talvez também a mais acessível de se ouvir, né? Também. E aí depois a nona, que também dispensa apresentações, né? Não precisa falar nada, que é aquela que tem aquele grande coral, né? No seu último movimento. Tem alguns cantores solistas, né? E aquele grande coral que tem o subtítulo, né? De Ode à Alegria, né? Que é, para muita gente, a número um, né? Dele, né? A melhor, a maior sinfonia de todas que o Beethoven compôs. E aí eu tenho que concordar também, eu acho ela a mais perfeita de todas as sinfonias que ele compôs. Então, para mim, as três melhores sinfonias dele, as mais perfeitas, pela ordem, a nona, né, a número 9, e aí a terceira, em segundo, e essa que eu vou falar hoje, a sétima, em terceiro. Para mim, né, na minha opinião. Mas é claro que a quinta é maravilhosa também, lógico. E a sexta pastoral também é belíssima, né? Não diminui o valor dessas outras sinfonias. Então aí eu vou falar, e aí tem esse álbum aqui. Aqui a capa aqui, contracapa, do famoso selo, do selo amarelo, né? Alemão, Deutsche Grammophon, né? Cujas a qualidade das gravações de áudio, né? Qualidade do áudio dessas gravações desse selo são impecáveis, né? E aqui na regência do famoso Herbert von Karajan, com a Filarmônica de Berlim. Para começar a gente falar um pouco sobre o Beethoven, eu não vou falar muito da carreira, eu não vou priorizar falar da carreira dele, porque além de ser o compositor que dispensa apresentações, porque até quem não está familiarizado com música clássica já ouviu falar ou já conhece, ou já viu alguma coisa, alguém falando sobre Beethoven, e tem até algumas características dele, como o caso da surdez, né, dele, né, que até quem não tem nem muito pouca familiaridade com música clássica, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar isso, já sabe. Tamanha a popularidade desse compositor. E além disso é muita coisa, tem muitos detalhes que aí
é mais interessante ler biografias, algum livro falando da carreira dele, do que a gente ficar falando aqui num vídeo, né? Então eu prefiro, eu proponho assim, na minha visão, devagar um pouco, né? Sobre a gente pensar, fazer uma análise, assim, né? De algumas questões sobre o Beethoven. Aí eu penso assim, por que que esse compositor ele se tornou tão popular? Ele está no imaginário popular e é o compositor clássico que mais ele, ele rompeu fronteiras e que ele é o que mais se implantou até na chamada cultura pop, né? Até na cultura pop. Tanto que até um famoso filme de um cachorro da raça São Bernardo, né? Que teve várias sequências, que virou uma franquia multimilionária, né? De grande sucesso de bilheteria, de massa do cinema mais de entretenimento, né? Esse cachorro, ele tinha o nome de Beethoven. Então, para você ver a força, né? Que esse nome, né? Beethoven exerceu, né? Na cultura em geral e chegando até a cultura pop. Aí, isso tem uma, uma justificativa, tem um sentido nisso, né? Ele tem a música dele, né? A obra dele tem uma característica, no meu ver, tem uma característica de buscar ela, ao mesmo tempo, ela busca uma profundidade artística, ela busca um lirismo, ela busca uma estética refinada, aprimorada, ela busca as formas mais desenvolvidas em termos acadêmicos de sua época, que ele chegou ali aos limites, né, do que ele podia explorar na sua época. Mas, ao mesmo tempo, a sua obra, a sua música, ela nunca quer ser, digamos assim, muito intelectual. Ela tem uma resistência a isso. A gente percebe isso em várias obras. Acho que a maioria das obras sempre sempre existiu uma preocupação, acho que do próprio Beethoven, com certeza, em fazer uma música mais comunicável com um público mais amplo. Ele nunca quis ser um compositor de uma elite, de agradar apenas uma elite,
ou uma panelinha acadêmica ou intelectual. Então ele sempre pensou em fazer uma música para o povo, em geral. Então ele estabeleceu esse ideal, né? E se saiu muito bem. Eu acho que isso podemos dizer, que é uma das grandes qualidades desse compositor, da obra dele. Ele conseguiu ter sido tão, ao mesmo tempo, um cara até revolucionário, também foi um inovador do seu tempo, das formas. Ele conseguiu equilibrar tudo isso, ele conseguiu fazer algo que tem profundidade artística, e muita, que tem uma poética nas suas formas, na estética, tem um lirismo, mas ao mesmo tempo ele conseguiu atingir um público diverso. Isso é uma qualidade incontestável. São poucos os artistas que conseguiram essa proeza que o Beethoven conseguiu com a sua obra, com a sua música. Porque nós podemos pensar também que na época de Beethoven não existia essa coisa separatista, né? De o que é música clássica ou música popular, etc e tal. Era música. Na verdade, o que existia era música que tinha uma escrita, uma preocupação, um cuidado com as formas, uma preocupação artística, de um ideal artístico, e tinha a chamada música folclórica, que aí também era conhecida como a música do povo, que no caso seria a música que não era escrita, né? Era a música que o povo, digamos assim, menos favorecido, né? Em termos sociais, e eles tinham essa coisa, né? Do legado de uma música que passava sempre de geração para geração e que ficava na memória. E essa música era usada somente como ter essa ligação com a dança, né? Com as reuniões do povo em festas, em cerimônias. Daí essa coisa da ideia da música folclórica. Então não tinha essa ideia separatista, né? Ainda de música clássica e música popular, que só surgiu mesmo já ali no começo do século XX, mesmo de verdade. Isso, né? E mesmo no caso também, que muita gente, já desde aquela época havia essa discussão de uma música que fosse de caráter mais cerebral, mais intelectual, uma música para se ouvir, para se apreciar. E no caso de sinfonia, é considerada a forma, entre aspas, né, mais séria, né, de todas as formas musicais, né, a sinfonia, né. E ao mesmo tempo tinha já aquele questionamento de uma música que tinha outra proposta, que ia para o lado apenas do divertimento, no caso do entretenimento.
Mas mesmo isso também ficou polêmico e diria até um tanto questionável, porque mesmo nas sinfonias, que, como eu disse, considerado o tipo de forma musical mais séria de todas, né? Os compositores colocavam temas de dança nessas sinfonias, principalmente na época de Beethoven ainda. E esses movimentos de danças, embora fossem do povo, do pessoal da burguesia, né? Que eram em festas da corte, palácios, os nobres, né? Era uma elite. Mas eram momentos totalmente descontraídos, totalmente no caso, podemos falar seria um simples e despretensioso entretenimento. Mas mesmo esse entretenimento que poderia muita gente dizer ou pensar que fosse algo raso, né? Mas aquilo também tinha a sua beleza e isso fazia com que os compositores que já tinham um certo renome, né? Nos meios acadêmicos, como Beethoven, né? Eles se influenciassem e colocassem movimentos inteiros, né? Suas sinfonias, cuja base fosse várias dessas danças nobres, né? Que as pessoas se divertiam. Uma comparação seria como se um compositor popular, digamos assim, do século XX, brasileiro, digamos assim, não um compositor até clássico, né? Não, nem tanto popular, como um compositor clássico brasileiro do século XX, ele fizesse uma sinfonia ou uma suíte sinfônica e ele incluísse danças brasileiras que as pessoas dançavam e se divertiam descontraídamente em boates, em bares, salões, né, de danças. Por exemplo, ele pegasse uma gafieira, ele pegasse um machixe e vários outros ritmos, né, dos anos 30 ou 40 ali, e colocasse como base de uma sinfonia. Ou seja, seria o mesmo sentido. Então a gente pode imaginar isso. Então, quando a gente ouve aquele minueto, aquele gig, hornpipe, que são todos ritmos de danças galantes, né? Dos séculos XVIII, né, e XIX, dos nobres, era como se podemos, se fosse possível essa comparação, podemos imaginar que era a gafieira deles. Era o machixe deles. Era o samba deles. Ou aquele samba de partido alto, né? Seria. Né? Mais ou menos isso. Samba enredo. Então, até essas questões também são bem polêmicas. E aí também pode até entrar naquele
aquela outra polêmica de um vídeo que eu fiz, né? Falando sobre, que eu até coloquei ali a figura do Antônio Abujamra, né? Que eu concordava com ele, né? Que ele dizia que a música era uma arte duvidosa, né? Então, isso já vem de longe, né? Então aí essa questão também entra até nos remetendo, né, já aquele vídeo que eu fiz, né? Que a música é uma arte duvidosa. Porque chega uma hora que parece que está tudo misturado mesmo. É mais ou menos isso. E, ao mesmo tempo, também tem o lado bom, porque aquela coisa pedante, né? Arrogante e sisuda que existe, né, no meio acadêmico, que todo mundo sabe, sempre existiu, e existe, infelizmente, alguns meios ainda existem até hoje. E isso é uma coisa que não é legal, é uma coisa que se tornou até anacrônica, né? Essas separações, essas discriminações, né? E por mais que nós não gostamos que tudo fique nivelado por baixo, isso é uma coisa que eu já também falei que isso não é legal. Naquele mesmo vídeo, né? Sobre a música ser uma arte duvidosa. Mas também eu acho que é pior também a sacralização da música. Digamos assim, eu prefiro que a música seja mesmo uma arte duvidosa do que ela seja sacralizada. Então aí voltando ao Beethoven, talvez por isso mesmo, dele ser um compositor que, mesmo que inconscientemente, ele também pensava assim, que a sua música não poderia ser sacralizada, ela tinha que ser uma música democrática, comunicável, né? Que fizesse os mais variados tipos de pessoas apreciá-la. Então é isso que o Beethoven sempre teve em mente, né? Que eu penso assim. Uma coisa também que é marcante no Beethoven é que ele é o único compositor dos mais famosos, compositor de renome, que ele pegou 2 períodos, né? Tem isso que o torna também especial. Porque ele nasceu numa época que estava ainda aquela coisa ainda de uma transição de um período para outro. Então, tem uma parte, a primeira, digamos assim, a primeira metade da sua carreira, ela está mais para o classicismo. Ela está mais próxima da linguagem de Mozart, por exemplo. E a segunda metade, para o final da sua carreira, está mais para o romantismo. Ou seja, podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que o Beethoven ele é um compositor clássico e romântico ao mesmo tempo. Então também tem isso. Ele também se tornou um compositor também único, né? Cultuado muito por ter essa característica que nenhum outro compositor assim grande, né, de renome tem. De ter pegado os 2 períodos, né? A transição ali. Então é uma coisa incrível isso, né? E ele soube lidar com muito equilíbrio. E a outra característica é o caso da surdez dele, que foi gradual, né? Ele foi perdendo a sua audição aos poucos. Aí eu sempre tinha aquela dúvida, e muita gente acho que tinha, né? Como é que ele compunha as suas obras se ele não ouvia? Aí que eu fui entender. Ele tinha um processo de composição, né? Ele usava uma vareta de madeira, uma vareta bem grande. Ele colocava essa vareta entre os dentes,
uma ponta. E a outra ponta da vareta, ele colocava entre o centro ali das cordas do piano, dentro ali. Então, quando ele tocava as teclas, as notas, vibrava, né, a vareta nos seus dentes, e ele conseguia ouvir o som das notas através do ouvido interno. Veja que coisa engenhosa, né? Então, através do ouvido interno, do seu sistema cerebral ali, né? Ele conseguia ouvir as notas. Por isso que ele continuou compondo, mesmo, e teve até um momento ali, na última fase da sua carreira, que praticamente ele não ouvia mais nada. E ele conseguia compor assim mesmo. E na última fase da sua carreira, com exceção talvez da nona sinfonia, da Sinfonia 9, né, que se tornou muito popular, e tem um melodismo também acessível. Eu acho que até pelo fato dele estar totalmente surdo, chegou, praticamente não ouvia mais nada. Aí ele começou a se preocupar em fazer uma música talvez mais intelectual. Aí sim. Então aí foi aquela fase que ele explorou coisas assim, que ele foi aos extremos ali de técnica, né? Da técnica ali, acadêmica, né? Da teoria musical, principalmente nos seus quartetos de cordas ali, né? Que muita gente achava que ele já estava pronunciando até o atonalismo, até a música moderna ali, né? Seus últimos quartetos. Que com certeza aí não agradaram o grande público, essas obras dele. Mas ele sempre vai ser lembrado como compositor que fazia uma música que era acessível a um público mais amplo. Ele tinha essa característica melódica, né? Da melodia e também da repetição de temas. Melodias assobiáveis, repetição de temas. Nas suas sonatas para piano, né? Também ele tinha isso. E isso que também é marcante, né? Por isso, ele se tornou esse compositor clássico tão popular. Talvez o mais popular de todos. Mas agora, para falar dessa obra, esse álbum aqui, com regência do grande Herbert von Karajan, a Sinfonia número 7. Por que eu escolhi essa sinfonia para falar? Porque ela é a menos óbvia, né? Porque eu não queria falar da nona, porque ela é muito óbvia, talvez a mais famosa, né? A quinta também nem se fala, até por causa do famoso pam 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 pam, né? Não precisa nem falar mais nada. E a terceira talvez seria interessante, mas a terceira ela é assim muito engenhosa tecnicamente. Ela é a mais intelectual de todas, né, dele. Então também não era, para mim não era interessante, porque eu queria falar de algo dele mais acessível. Então aí essa sinfonia número 7 eu acho que com certeza é a ideal para chegar nessa temática que eu queria. Ela é uma sinfonia que estava acontecendo na época que ele compôs, estava acontecendo estava naquele período de guerras, né, no mundo ali da revolução ali francesa, né? As guerras napoleônicas ali, Napoleão Bonaparte. Inclusive ele tinha feito a terceira sinfonia em homenagem, ele idolatrava a figura do Napoleão Bonaparte, né? Escreveu a terceira sinfonia, intitulada até Heróica, em homenagem a ele. E tinha esse subtítulo de Heróica, né? E aí depois que o próprio Napoleão Bonaparte ele se auto-coroou, né, imperador,
o Beethoven ficou tão revoltado com isso que ele perdeu totalmente o respeito, né, que ele tinha pela figura do Napoleão. E ele retirou totalmente tudo aquilo que ele tinha dedicado da Sinfonia número 3 a ele, né? E acho que até o subtítulo Heróica, né, ele não gostava, e ele tirou também, e depois voltaram a colocar, né, esse subtítulo, já quando ele já tinha morrido. Tamanha a revolta dele, a decepção, quando Napoleão se autocoroou imperador. Então, nesses momentos dessa crise, né, no mundo, na Europa ali, na velha Europa, e esse auge aí, né, da era do Napoleão, né, ele compôs essa sinfonia e ele buscou uma atmosfera que fugisse desse tom sombrio, né, da guerra. Então, essa sinfonia é uma das mais, podemos dizer assim, divertidas de todas as sinfonias que ele compôs. E não tem problema nenhum a gente falar divertido. É muito legal a gente falar a palavra divertido em música, porque a gente tem que deixar bem claro que não tem problema nenhum uma música que tem objetivo artístico ela ser divertida, né? Não tem problema isso. O problema é a música que tem um propósito só de ser entretenimento e ser fútil, querendo ser arte. É esse que é o grande problema, né? Então aí quando a música ela tem apenas o propósito de apenas entreter, ela não ter nenhum propósito artístico, e aí ela se torna fútil, né? E por mais que ela possa ela cumprir uma função ela pode ser interessante como o divertimento, e ela cumpre essa função, mas ela não é arte porque ela é fútil, porque ela não tem técnica, ela não tem virtuosismo, ela não tem idealismo artístico, ela não tem profundidade artística, ela não tem estética, ela não tem forma definida. Então aí é o divertimento que vai para um lado mais superficial, ou banal, e aí vai para o lado da futilidade, né? Então nós temos que separar as coisas. Aqui não tem problema falar que essa sinfonia tem vários momentos aqui muito divertidos, e eu acho isso muito legal. Mas o propósito é artístico, né? E em qualquer tipo de música, de qualquer estilo, né? Quando a música tem uma proposta artística, por mais que ela seja divertida, a gente sabe que aquela música ela é arte, né? Porque ela tem algo ali que traz uma temporalidade, né? Que traz uma identidade artística, que é isso que faz aquela música ser arte. Mesmo que ela seja divertida também, né? E é o caso aqui. E o primeiro movimento, pouco sostenuto vivace. Ele começa lento, meio até solene. Depois ele vai num crescendo, né? E aí ele começa a ficar animado. E aí ele vai pro vivace ali. E aí começa aquela coisa muito bonita que tem em várias obras do Beethoven, que é aquela coisa dos timbres e alguma coisa marcial ali, né?
que ele usa muito a coisa das madeiras e também começa a explorar muito o naipe dos metais e da percussão. Então fica uma coisa assim marcial e em tons heróicos também, muito bonitos ali. E aqui nós temos esse estilo, essa estética, né? Nesse primeiro movimento, que já traz essa coisa alegre, né? Para cima, né? Também. Rítmica. E aquela coisa de repetir também, né? Aquele tema que depois se repete, como se fosse uma dança, né? Uma dança nobre, como já disse. Então isso torna algo que tem propósito artístico e ao mesmo tempo prazeroso e agradável de se ouvir. E aí é o lado que eu falo de ser também divertido. E aí depois nós vamos para o Allegretto. E o curioso, né? Esse segundo movimento, porque ele tem o nome de Allegretto, mas ele é um movimento lento. E é o mais ficou mais famoso dessa sinfonia. É o mais famoso movimento dessa sinfonia. É belíssimo. E uma coisa também que chama atenção é o nome, o subtítulo desse movimento, falso, porque ele chama Marcha Fúnebre. Curioso. Mas não tem nada de fúnebre. Embora ele seja mais lento, ele não é fúnebre. O que acontece é que todas as sinfonias em geral, principalmente nessa época, tinha essa coisa dos movimentos. Sempre era 4 movimentos. Aí o primeiro movimento sempre era alguma coisa de allegro ou moderato. Tinha aquele equilíbrio entre o animado e o lento, de predominância animada. Aí depois vinha o segundo movimento, que era sempre lento. Ou era chamado de adágio, largo, alguma coisa assim. Andante. E aí colocavam o subtítulo de Marcha Fúnebre. Alguns movimentos realmente tinham alguma coisa ali de algo mais fúnebre mesmo. Mas muitas outras sinfonias acabaram recebendo esse subtítulo de maneira genérica. Mas isso era apenas genérico, porque na verdade não tinha nada de fúnebre. E é o exemplo dessa sinfonia. Porque realmente você ouve e não tem nada ali que remete a algo ligado a funeral, morte, velório, enterro, alguma coisa assim fúnebre. Não. É uma coisa, tem um lirismo, uma coisa solene também, uma melodia assim que traz algo assim de uma leveza e ao mesmo tempo uma imponência. Outra coisa, os contrastes, né? É leve e imponente ao mesmo tempo. Só ouvindo para você ter essa noção. É um dos momentos mais brilhantes dessa sinfonia aqui. Com toda certeza, esse segundo movimento não é à toa que se tornou mais conhecido, mais popular, né? Tem vários filmes que usaram essa parte dessa sinfonia, né? E aí a gente percebe, né? Porque ele se tornou tão cultuado, esse movimento. E aí nós vamos para o terceiro movimento, Presto, Assai, Meno Presto. Aqui é o chamado scherzo, também tinha o subtítulo de scherzo, que quer dizer brincadeira. Que aí seria uma coisa mais em tom humorístico, né, irreverente. Aqui nós podemos perceber que ele pega, e geralmente sempre tinha essa coisa do minueto, né? Era sempre a base, um minueto disfarçado. Que é aquilo que a gente já falou, dos movimentos de dança dos nobres, né? Que eles se divertiam, né? Dançando o minueto. Os casais ali.
E aqui nós temos essa característica, né? E mais uma vez o subtítulo ali oculto, né? De um minueto. E é um momento ali também muito interessante, que aí aparece também a delicadeza ali das madeiras, né? Flautas ali, né? O fagote e também o oboé. E é um momento também bastante engenhoso dos instrumentos ali, né? Dos timbres, né? Dos instrumentos ali para aquela época. Aí vem o encerramento magistral, Allegro com brio. Aí é algo assim, parece uma festa, uma festa assim, galante e uma festa democrática, e o povo também, o povo mais humilde também participa ali, aí mistura o que podemos pensar de algo de dança nobre, ao mesmo tempo dança folclórica, aí fica tudo junto ali. É um momento muito para cima, talvez eu acredito de sinfonia é a parte mais para cima, mais divertida mesmo e dinâmica de uma sinfonia de Beethoven. Esse movimento final. Ele já começa explosivo e tem essa célula rítmica, né? E aquilo chega a um dinamismo assim, marcial ali e também assobiante. Uma coisa que desperta uma emoção de algo triunfal, algo de uma alegria, como se fosse uma condecoração de alguém, uma pessoa que recebeu um título ali muito importante, e ali se faz uma comemoração, uma festa, e aí aparece até bandas militares, e aquela explosão de alegria, né? E tem também aquele ritmo de um estilo de cavalgadura, né? Meio galopante ali, né? Aquela coisa bem rítmica, né? Que o Beethoven também era um compositor muito ligado ao ritmo, né? Por isso também a sua popularidade, a melodia, o melodismo e a rítmica, né? E essa sinfonia, ela tem essa particularidade também de ela se focar mais no ritmo, em várias passagens, né? Do que, por exemplo, na harmonia ou até mesmo a melodia. Ela também é bastante melódica, mas o ritmo aqui parece que está em primeiro plano. E chega ao auge, né? Nesse movimento final aqui, que é incrível. Ele encerra de maneira impecável, né? Uma sinfonia que já que os três primeiros movimentos já estava ali tudo perfeito. E aí, para acabar de fechar com chave de ouro, coroar esse movimento final que transmite, né? Essa coisa tão legal assim, de algo para cima, alegre, festivo, né? E aí me remete àquela coisa que muita gente tem, né? E eu, quando era criança, principalmente, eu tinha muito isso, que esse estereótipo, né? De música sinfônica, música clássica, que a gente tinha, isso também, a própria música, o próprio meio da música clássica, isso é uma coisa que eu vou discutir num vídeo futuro aí que eu vou fazer, que isso também, o próprio meio musical, o meio da música clássica, ele mesmo prejudica a própria música clássica.
É triste, infelizmente é assim. Infelizmente. Porque cria-se esse estereótipo, né? Por isso que eu falo daquela coisa de querer sacralizar a música, que é uma coisa que só faz mal para a própria música. Não beneficia em nada. Mais distancia a música, principalmente a música clássica, a música sinfônica, das pessoas em geral, do grande público. Porque fica aquela coisa, aqueles estereótipos, isso não é para mim, isso é muito sério, isso é muito sisudo. E aquela ideia de que sempre vai ser algo sisudo, muito dramático demais, que não vai ser agradável, né? Não vai ser algo divertido, que eu vou me aborrecer, que aquilo é chato, né? E depois a gente começa a procurar entender, né, como é realmente a música, e a gente passa a conhecer várias obras, a gente entra no mundo, mergulha em vários compositores e várias obras de música sinfônica, música clássica em geral, e aí nós descobrimos tanta coisa maravilhosa, tanta coisa divertida, prazerosa de se ouvir, algo muito legal, que está longe de ser chato, está longe de ser algo sisudo, né? Claro que tem coisas que são chatas, mas tem muita coisa chata de música popular, né? E até você pode ter certeza que o que mais existe de música que podemos falar que essa música é chata, essa música ela não proporciona nenhum prazer, quando a gente ouve, ela aborrece, você pode ter certeza que a maioria das coisas que a gente vai encontrar assim é de música popular. Então, mas quando a gente é ignorante, a gente não tem conhecimento, a gente conhece as coisas de maneira superficial, a gente fica com essa ideia dos estereótipos, né? Os estereótipos acabam nos enganando. E aí nós percebemos como uma sinfonia de Beethoven, a número 7, ela é tão prazerosa de se ouvir e divertida, né? E não tem nada de sisuda, não tem nada de chata, muito pelo contrário. Então, é isso. Eu acho que isso acontece, às vezes, esses preconceitos todos, pelos próprio pessoal ligado, os acadêmicos mesmo. Eles mesmos prejudicam a própria música clássica, infelizmente. E aí, depois, num futuro vídeo temático, né, que eu vou falar sobre isso. Aí eu vou me aprofundar um pouco, né, nessas questões, né, que envolvem o preconceito, né, na música, no caso da música clássica, que muitas pessoas têm, que são causadas pelo próprio meio, né? O próprio meio distancia as pessoas da música clássica. E é aquela história, né? Eu não li o livro e ele é ruim. Eu falo que ele é ruim. Eu não li nenhum capítulo daquele livro e para mim ele é ruim. Eu não vi nenhuma cena daquele filme e para mim ele é ruim. E a música é a mesma coisa. Eu nunca ouvi nenhuma música sinfônica, nenhuma sinfonia, nenhuma obra, uma música clássica inteira. E eu falo que ela é chata, que ela é desagradável. Né? Por quê? Por causa dos estereótipos. Esses malditos estereótipos que fazem você ter uma
conclusão definida, algo definido de maneira tão precipitada e tão totalmente rasa, né? Uma visão tão superficial das coisas sem conhecer aquilo, né? Que aí vem a ideia do preconceito, né? Que não é nada legal. Mas enfim, então aqui a nossa visão, assim, a nossa conclusão aqui sobre a Sétima Sinfonia de Beethoven aqui. E agora o próximo vídeo aí eu vou falar sobre uma outra sinfonia também maravilhosa, a mais popular sinfonia desse compositor, e esse também é um dos grandes sinfonistas de todos os tempos, e aí no próximo vídeo eu vou dizer quem é. Até lá!